Laila Tov, Bokitov, Baruch Haba, Ben Barut, Sadik, Resed, Shavuatov. Vim aqui hoje para falar dos 52 mil erros encontrados na tradução da Brit Hadashah, conhecido popularmente como o Novo Testamento, na tradução do padre João Ferreira de Almeida, tradução essa a qual também consta na Bíblia de Estudo Pentecostal, editora CPAD. Aqui, ó, editora CPAD. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar. Opa, tá aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó. Fechou aqui a Bíblia. Deixa eu ver. Aqui, ó, CPAD. Tá vendo aí? Dá pra ver aí? Isso, CPAD. Esses textos da tradução João Ferreira de Almeida também constam na tradução de Estudo Pentecostal, da Bíblia de Estudo Pentecostal, tradução da editora CPAD. Nós iremos mostrar aqui alguns textos nessa tradução e também texto do original, baseado nos estudos os quais estamos realizando agora como Benei Noah, ou seja, filhos de Yosef, filhos de Noar, ou até mesmo, por que não dizer, os filhos das 10 tribos do norte de Israel, das tribos de Israel, da diáspora, da dispersão. Muitos deles aqui vieram parar no Brasil, e há fortes indícios de sermos pertencente a uma dessas 10 tribos de Israel, pois o próprio Yeshua HaMashiach disse que não veio para os de Judá, e sim para os perdidos da casa de Israel, não os da casa de Judá, porque os da casa de Judá não se perderam, manteram firmes, né, na Torá, mesmo sendo levados em cativeiro para a Babilônia. Lá não se desviaram, lá permaneceram firmes na obediência da Torá do Eterno, algo que não ocorreu com as 10 tribos do norte, com as 10 tribos de Israel. Essas 10 tribos foram dispersas, se misturaram com as nações pagãs e se espalharam pelos 4 cantos do mundo, e por que não dizer aqui no Ocidente, mais precisamente aqui no Brasil. Então somos Benei Noah, convertido ao Eterno pelo mérito do Mashiach e Yeshua, hoje judeu Benei Noah, já imerso, ciente da nossa convicção. Achei aquilo que a minha alma desejou por 41 anos, mas não vim aqui hoje para falar sobre isso. Vim aqui hoje para falar dos 52 mil erros encontrados na tradução da Brit Hadashah, conhecida popularmente pelos romanos como Novo Testamento, baseado no nosso curso de Seminário Teológico de Estudo Bíblico integrado no contexto judaico. Está aqui, ó, CESB. Temos essa apostila. Mais uma. E outras mais, as quais nós iremos dissertando sobre determinados temas no decorrer das oportunidades as quais o Eterno for preparando para nós estarmos aqui. Se for a vontade do Eterno, cada vídeo será um milagre. E hoje nós iremos falar sobre textos interessantes, como por exemplo esse aqui, contido na Bíblia de Estudo Pentecostal, editora CPAD,
Bíblia a qual tenho já há bastante tempo, desde a minha época de evangélico e também pastor. Nós temos um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Gostaria que você pudesse, com a sua Bíblia, acompanhar aí, capítulo 9, e o versículo 33 e 34, está aqui na apostila, o qual nós iremos estudar hoje, ó. Aqui, ó, nós iremos falar sobre o eunuco, tá vendo aí, ó, e sobre Enéas, o eunuco e sobre Enéas, tá? Está na apostila CESB do nosso estudo. Iremos dissertar aqui para você esses erros. Temos muitos, vamos falar muitos sobre a questão do dízimo, né? Dízimos hoje não tem como você cumprir um mandamento do Eterno, o qual está na Torá e também no Tanar, né? Nós não vemos um registro assim claro, explícito na Brit Hadashah, mas porém no Tanar tem lá, né, em Malaquias, onde fala trazer os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Hoje seria impossível você cumprir com essa mitzvah, até mesmo porque o dízimo ele era realizado de três formas. Primeira forma, aqueles que vinham de outras cidades para as festas em Jerusalém, eles juntavam os dízimos, né, de tudo quanto ele tinha conseguido naquele ano, e levava uma décima parte do que ele conseguiu para Jerusalém, e dessa décima parte ele tirava ele levava para ele comer com a família lá, pegaria um outro dízimo, uma outra décima parte para dar para o sacerdote no templo, e a outra parte seria outros 10%, né, outra parte do dízimo seria para dar para os órfãos e viúvas. Então o que ocorre hoje? Hoje nós não temos templo em Jerusalém, hoje nós não temos sumo sacerdote em plena atividade, e o que nós poderíamos fazer seria contribuir com os órfãos e viúvas, né? De forma especial seriam aqueles que eram mortos na guerra em Israel e eram abençoados com os dízimos daqueles que iriam para as festas em Jerusalém. Hoje seria impossível essa questão do dízimo, estipular esses 10%, até mesmo quando nós cremos que devemos, enquanto as pessoas devem obedecer somente a Brit Hadashah, enquanto que dízimos está na Torá e também no Tanar. Mas eu tenho aqui no capítulo 9, versículo 33 e 34, em outra oportunidade falaremos também um pouco sobre dízimos, né? Um texto que nos chamou bastante atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então, o que nós encontramos aqui nesse texto? Nós encontramos aqui nesse texto de Enéas, segundo está aqui nos meus estudos, e é o que eu creio no original, nos diz assim em Atos capítulo 9, versículo 33 e 34, neste texto, um homem chamado Enéas é curado. Ora, Enéas vem da raiz do aramaico anar, que quer dizer afligido. Quando Kefa, Pedro, né, fala com ele, não repete o nome, mas sim diz homem aflito, Yeshua HaMashiach te cura. Este trocadilho é completamente perdido no grego, que traduz ambas as ocasiões como sendo o nome do homem em questão. Na realidade, Kefa não estava se referindo ao nome do homem. Kefa estava se referindo à aflição a qual o homem estava
sendo acometido. Era um homem aflito. Então Kefa falou: homem aflito, Yeshua Hamashia te cura agora, levante-se dessa cama. Não é o homem aflito, não era o nome, porque esse nome Enéas vem da raiz do aramaico Anar, né? Então não era o nome do homem Enéas. Enéas no aramaico, no original, significa dizer aflito. Então Kefa não estava chamando o nome, ele estava se referindo ao homem que estava aflito. Anar não era o nome do homem, era a aflição a qual o homem estava sofrendo. Um erro, o qual já vi grandes pregadores aí de nome pregando, né? Nós temos um outro aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Confira comigo aí, vê a sua Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia, que eu estou com a sua. Não estou nem usando aqui a Peshita, nem textos os quais já temos aqui na tradução, alguns textos do Rosh traduzido da Brit Hadashah. Estou usando a própria tradução da Bíblia de Estudo Pentecostal da editora CPAD. Atos capítulo 8, versículo 27. Atos capítulo 8, versículo 27. Nós encontramos também um outro erro aqui, um outro trocadilho também, que nos pega no contrapasso, né? Atos capítulo 8, versículo 27, nos diz assim. Observe bem você. Diz aqui, ó: Filipe e o eunuco etíope. Versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Escute bem, esse eunuco havia ido a Jerusalém para a adoração. Onde? No templo, né? Era nos dias festivos das festas de Jerusalém, né? E esse eunuco havia saído da Etiópia para Jerusalém, para adorar ao Eterno em Jerusalém. Aí o que é que nós aprendemos concernente a esse assunto? O livro de Atos nos relata a história de Filipe e um eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 27. Esse eunuco estava indo para Jerusalém com o propósito de quê? Acabei de falar aqui, de adorar a Deus. Isto indica que estava indo ao templo. Quem conhece um pouco da cultura e leis bíblicas judaicas sabe que um eunuco não seria aceito como prosélito do judaísmo, como jamais seria permitido entrar no templo. Mais uma vez, a resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco pode também significar crente em Deus no aramaico. Ou seja, o eunuco em questão aqui não era um eunuco, mas sim uma pessoa que temia ao Deus de Israel.